Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de estarmos juntos, muito embora ainda de forma virtual. Mas eu tenho certeza que muito em breve todos nós poderemos voltar às nossas atividades, ombreados, para que nós possamos entreolharmos-nos, para que nós possamos nos abraçar, exatamente como nós fazíamos anteriormente. Tenho certeza que muito em breve todos nós poderemos retornar a ombrearmos-nos nas atividades da nossa seara espírita. Tenho certeza que após esses momentos tão importantes para todos nós, eu tenho certeza que nós colheremos frutos saborosos da nossa paciência, da nossa compreensão. Tenho certeza que muito em breve nós poderemos retornar às nossas atividades ditas, atividades presenciais. Por enquanto, a forma de nós estarmos juntos é dessa, uma forma virtual. Somos gratos por isso, naturalmente, agradecemos pela tecnologia, agradecemos por essa oportunidade que fez com que nós permanecêssemos de alguma forma sintonizados. Então, meus irmãos, iniciamos o nosso estudo agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade maravilhosa, pedindo que possa nos auxiliar, que possa nos inspirar nesses momentos em que nós iremos nos debruçar nas páginas do Evangelho, nas páginas do Evangelho através das lentes da doutrina espírita. Pedimos a Jesus que possa nos abençoar a todos, aquele que é a luz do mundo. Curiosamente, existe uma preocupação, ou existiu uma preocupação no início, nas primeiras mensagens espíritas, no início da codificação, o início da doutrina espírita, em exatamente tentar definir quem era essa personagem que todos nós aprendemos a amar. Quem é Jesus? Essa é uma pergunta muito curiosa, que já foi respondida inúmeras vezes, porque conforme nós vamos amadurecendo, as respostas vão se tornando mais complexas de acordo com a nossa capacidade de compreendê-las, por exemplo. Nós vamos encontrar os primórdios dessa resposta no Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar algo semelhante no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar agora de forma mais aprofundada no livro A Caminho da Luz, onde o Espírito Emmanuel nos apresenta esse Jesus maravilhoso, governador espiritual do nosso orbe, diretor desse educandário onde todos nós em algum momento nos matriculamos. Segundo os Espíritos, Jesus seria então um desses espíritos puros, que estava aqui antes do céu e da terra, como nos ensina o Evangelho de João, que preparou a geologia, que preparou esse orbe, esse educandário, para que em algum momento pudesse nos receber a todos, para que nós, ao nos matricularmos nesse educandário, tendo Jesus, sob a tutela de Jesus, tendo Jesus como governador, quando nós fomos trazidos para cá, Jesus nos recebeu a todos. Jesus nos recebeu a todos exatamente porque aqui nós vamos encontrar tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, tudo aquilo que nós necessitamos verdadeiramente para que nós possamos alçar voos, seres cósmicos que somos, para que nós possamos ascender, para que nós possamos vencermos, esse é o nosso objetivo, quando nos matriculamos nesse educandário. Exatamente porque aqui, de acordo com as nossas aptidões, com as nossas sintonias, de acordo com o nosso progresso, nós encontramos aqui tudo aquilo do qual nós necessitamos, de forma que não existe acaso quando nós falamos de reencarnação. Nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar. Nós reencarnamos exatamente no país onde nós deveríamos reencarnar. Estamos todos na família onde nós deveríamos estar, de acordo com as nossas necessidades de progresso, com as nossas necessidades de trabalho. Estamos todos, então, matriculados nesse educandário com o objetivo de vencermos-nos, de iluminarmos-nos, de alçarmos voos. E nós temos Jesus, então, como governador espiritual desse orbe. Estamos todos nós sob sua tutela. Jesus que nos conhece a todos, e provê tudo aquilo do qual nós necessitamos
para o nosso progresso. É essa personagem que a doutrina espírita se preocupou exatamente em tentar explicar para que nós pudéssemos, então, através dessa compreensão, enxergar nas suas mensagens aquilo do qual nós necessitamos, um roteiro. Exatamente um roteiro para que nós possamos encontrar a felicidade, para que nós possamos encontrar a nossa iluminação. Só que, curiosamente, nós sempre estivemos perguntando aos espíritos, a literatura espírita, quem é Jesus? Sempre buscamos essa resposta nas linhas das páginas espíritas, nas páginas iluminadas pelos espíritos consoladores. Entretanto, que tal se ao invés de nós perguntarmos à literatura espírita ou aos nossos espíritos abnegados, protetores, nossos guias, nossos anjos, que tal se nós perguntássemos ao próprio Cristo? Como seria a sua resposta? E curiosamente, conforme nós vamos passando as páginas do Evangelho, nós vamos encontrando diversos momentos em que Jesus falava dele mesmo, em que Jesus se apresentava, em que Jesus iniciava a frase dizendo eu sou. Nós vamos encontrar em diversos momentos do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, curiosamente nós vamos encontrar muitas vezes no Evangelho de João. Conforme nós já tivemos oportunidade de falar em outras ocasiões, o Evangelho de João é um evangelho muito especial para todos nós. Isso porque o Evangelho de João, ele vai exatamente nos apresentar esse Jesus espiritualizado. Ele possui cerca de 37 passagens que não existem nos outros evangelhos. É no Evangelho de João que nós encontramos, por exemplo, aquela passagem que todos nós conhecemos acerca da mulher adúltera. E é também no Evangelho de João que nós vamos encontrar as mensagens dulcíssimas e iluminativas do diálogo com Jesus, de Jesus com seus discípulos, naquilo que nós conhecemos como a última ceia, embora essa palavra última não seja uma verdade, porque Jesus ceiou e ceia conosco em diversos momentos, e tenho certeza que com seus discípulos também. Nós vamos usar o Evangelho de João exatamente para tentar encontrar nele a resposta de quem é Jesus, por ele mesmo, como se nós pudéssemos encontrá-lo. E logo no início do Evangelho de João, no seu capítulo 6, nós vamos encontrar uma frase dizendo o seguinte: eu sou o pão da vida. João registra isso no seu capítulo 8, logo após a multiplicação dos pães, enquanto todos se fartavam dos pães materiais, necessários para todos nós, espíritos encarnados que temos necessidade de elementos bioquímicos para a manutenção do nosso corpo, um pão que é repleto de vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas. Jesus deixava claro que não era apenas o pão físico que ele vinha nos distribuir, que saciaria momentaneamente a nossa fome, mas vinha nos oferecer um pão que era ele mesmo. Afirmava-nos Jesus, no Evangelho de João, afirmava-nos então que ele era o pão da vida, que veio nos nutrir espiritualmente, que veio nos inspirar, nos auxiliar, ampliando a nossa compreensão, exatamente para que nós pudéssemos, de alguma forma, enxergar o mundo com outros olhos. Jesus então vinha para nos alimentar através dos pães espirituais que ele derramava, sendo ele mesmo fonte dessas informações. Por isso Jesus dizia, eu sou o pão da vida. Mas não só nesse momento ele se apresenta, ele usa essa frase, eu sou. Nós vamos encontrar logo no capítulo 8 ainda do Evangelho de João, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Curiosamente, quando nós pegamos o Gênesis bíblico, o Gênesis no Torá, quando nós pegamos esse livro tão antigo que tenta relatar exatamente os primórdios da humanidade, na concepção pequena daqueles homens, nós vamos encontrar no Gênesis bíblico, logo no primeiro capítulo, uma curiosidade. A construção do mundo por Deus, não é isso? Que eu tenho certeza que todos nós já lemos em algum momento. Se não tivemos a oportunidade de estudarmos na nossa seara espírita, eu tenho certeza que nós já estudamos em algum momento nos catecismos católicos, nas evangelizações protestantes, nas instituições evangélicas, mas todos nós já tivemos algum contato com o Gênesis.
o Gênesis bíblico, o primeiro livro do Torá, o primeiro livro do Antigo Testamento, e lá, logo nos primeiros versículos, nós vamos encontrar algo mais ou menos assim. E Deus fez a luz, e viu que era bom, porque aquela luz separou a luz das trevas. Quando nós continuamos fazendo a leitura dos versículos seguintes, lá no versículo 14, nós encontramos que Deus fez a luz novamente. E por que a luz foi feita duas vezes? A primeira luz no versículo 4 e a segunda luz no versículo 14, nós nos perguntamos por que a luz foi feita duas vezes? Seria um descuido de Moisés? Ou daquele que grafou as páginas do Gênesis bíblico? Por que a luz foi feita? Foi feita duas vezes e essa segunda luz, ela teria sido feita para separar o dia da noite com base nos luminares celestes. A primeira luz, antes do céu e da terra, era Jesus. Era exatamente Jesus preparando o mundo para que pudesse nos receber nesse educandário. Segundo nos informa o Espírito Emmanuel, a posição do nosso planeta em relação ao Sol, tudo foi pensado, tudo foi programado, a geologia foi moldada de acordo com o psiquismo de Jesus, para que nós pudéssemos, para que aqui pudesse ter condições de vida, que foi se modificando ao longo das eras, para que em determinado momento existisse uma composição que pudesse nos receber na complexidade espiritual que nós apresentamos. Jesus é a luz do mundo. Ele teria dito, eu sou a luz do mundo, no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 12. Após aquele momento que todos nós conhecemos também, da mulher que foi flagrada em adultério e jogada à sua frente, ele teria dito, eu sou a luz do mundo. E Jesus é a luz do nosso mundo. E é uma luz mais intensa que o sol. Sabe por quê? Porque o sol, ele consegue iluminar uma face do nosso planeta. Isso é importante porque enquanto numa face é dia, na outra é noite. Mas Jesus envolve todo o nosso planeta. Jesus é uma luz sem sombra, que consegue envolver todo o nosso planeta. Quando nós observamos uma narrativa do médium Divaldo Pereira Franco, e é muito possível que muitos de nós já tenhamos ouvido o Divaldo fazendo essa narrativa, porque é muito comum em algumas de suas palestras, ele relata o desencarne do espírito Bezerra de Menezes. Como nós sabemos, Bezerra de Menezes, logo no início desse século, ele teria desencarnado no ano de 1900, ele que foi para nós espíritas um baluarte, o médico dos pobres, ele que foi uma importante personagem na Federação Espírita Brasileira, segundo o próprio Espírito Ismael, ele que foi um personagem que viveu exatamente dando os testemunhos do amor, da caridade, do altruísmo. Divaldo Pereira Franco então pediu que Bezerra de Menezes relatasse o seu desencarne. Então o médium baiano, em diversas oportunidades, ele relata o desencarne de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes teria ficado sobre uma cama durante muitos dias, sem ter condições de se mexer, até o momento do seu desenlace. Segundo Bezerra de Menezes teria dito ao médium Divaldo Pereira Franco, ele sentiu um afago no rosto, o despertando para o mundo espiritual. E quando ele abre os olhos, ele enxerga Celina, o anjo, a anja de Maria. Celina então teria dito para ele, Bezerra, acorda para a vida. E conforme ele se levanta, ele desperta, ele vê uma multidão numa sacada que o aplaude. Teria sido aqueles espíritos que ele teve a oportunidade de auxiliar enquanto estava ele encarnado. Era um mar de pessoas, centenas de pessoas repletadas de gratidão, exatamente pelos seus feitos caritativos. Mas conforme Bezerra de Menezes ia se desprendendo da terra, segundo a narrativa do médium Divaldo Pereira Franco, ele se surpreende quando ele vê uma luz envolvendo todo o nosso planeta. E ele pergunta a Celina, que luz é essa? E Celina dizia para ele que era Jesus. Era Jesus, a luz que envolvia todo o nosso planeta, mais intensa que o Sol, porque o Sol não tem condições de envolver todo o nosso planeta, porque a luz do Sol não faz curva. Enquanto numa face do nosso orbe é dia, na outra é noite, naturalmente, mas era uma luz que envolvia todo o nosso planeta. Era Jesus.
Dr. Bezerra de Menezes se emociona de tal forma que, segundo o médium baiano, ele teria retornado à Terra e permaneceria conosco, nos auxiliando nas tarefas das nossas atividades espíritas até o fim dos tempos. Jesus é a luz do mundo, governador espiritual do nosso orbe, que nos recebeu a todos aqui, que nos conhece a todos, é sabedor exatamente das nossas dificuldades, dos nossos vícios, mas também das nossas virtudes. Lá no capítulo 15 do Evangelho de João, nós vamos encontrar novamente Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. E todo aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará bons frutos. Reparem, é o terceiro eu sou, onde Jesus fala dele mesmo no Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira. E nós começamos a compreender essa metáfora maravilhosa exatamente usando as lentes da doutrina espírita. Isso porque quando nós vimos que Jesus nos envolve a todos, porque ele envolve o nosso orbe com sua luz, estamos todos mergulhados em Jesus. Estamos todos nós mergulhados em Jesus. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Somos os ramos. Todo aquele que estiver nele e ele estiver em nós, esse dará bons frutos. Repararam a contrapartida? Já estamos mergulhados em Jesus. Jesus envolve todo o nosso orbe, estamos mergulhados em Jesus. Agora, para que nós sejamos capazes de dar bons frutos, é necessário a contrapartida. É necessário trazermos Jesus para dentro de nós, porque aquele que estiver nele e ele em nós, esse dará bons frutos. É a contrapartida. Quando nós usamos as lentes da doutrina espírita, nós começamos a compreender essas metáforas maravilhosas em que Jesus falava dele mesmo, até o momento que nós chegamos exatamente naquilo que norteará os nossos estudos nessa noite. Num determinado momento, então, isso está no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus teria dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que nós possamos desenvolver essa frase de Jesus, primeiro é importante que nós compreendamos em que momento ela foi dita para todos nós. Na verdade, ela foi dita para um grupo pequeno, com 11 pessoas apenas. Mas nós entendemos que, por extensão, Jesus falaria a todos nós. Se Jesus falava àqueles 11 personagens, seus discípulos, ele falava para todos nós que nos candidataríamos em algum momento ao seu discipulado. Jesus falava para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus estava lá, segundo o Evangelho de João, Jesus estaria naquilo que nós reconhecemos como sendo a Santa Ceia. Jesus falava que ele tinha necessidade de partir, o que surpreendia de alguma forma os seus discípulos, embora Jesus já tivesse dito isso em outras oportunidades. Nos parece que eles não estavam verdadeiramente preparados para aquilo. Então Jesus os recolhia, Jesus os reunia exatamente para que ele pudesse dar novas explicações. Então Jesus dizia que ele tinha necessidade de ir, mas que ele iria preparar lugar para que quando ele voltasse novamente, para que ele pudesse então levar os seus discípulos, para que eles pudessem estar juntos. Acontece que Tomé, curiosamente, ele então questiona: mas, mestre, mas nós não sabemos para onde tu vais, assim como nós também não conhecemos o caminho. Jesus dizia para os seus discípulos, então, que Jesus era conhecido o local para onde ele iria, e que também seus discípulos conheciam o caminho, até que Tomé interpela, dizendo que não, mestre, nós não sabemos para onde tu vais, da mesma forma que nós não conhecemos o caminho. Jesus teria dito então essa frase maravilhosa: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É necessário que nós meditemos um pouco sobre essa frase, para que nós não cometamos alguns equívocos. Quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando dele, da figura física. Em nenhum momento Jesus teria dito também que ele é o único caminho. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo não dele.
mas da sua mensagem, das suas lições. As suas lições são o caminho. As suas lições são essa verdade imorredora. Porque se nós começarmos a interpretar que Jesus estava dizendo que a única forma de nós alcançarmos o reino dos céus é através dele, do que ele ensina da figura de Jesus, nós começamos a cometer um erro de negar a entrada no céu para 2/3 da população mundial. 2/3 da população mundial não são cristãos. Muitos, inclusive, vivem em países onde não se conhece, onde é até proibido se falar do Cristo. Então, quando Cristo dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele não dizia que ele era o único caminho, nem tampouco. Dizia que era ele a figura física de Jesus. Mas a sua mensagem, a mensagem do amor, a mensagem da caridade é o caminho. É o caminho para toda a humanidade, independente de onde reencarne. E curiosamente, conforme nos explica o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, diversos personagens, ao longo de toda a historiografia planetária, reencarnaram em diversas regiões do planeta para disseminar a mensagem de Jesus dentro das diversas culturas. É curioso porque nós não atentamos para isso. Nós temos uma tendência a enxergar o mundo de forma muito pequena. A verdade é que essa mesma mensagem, nas diversas culturas, sempre tiveram presente através de avatares, através desses espíritos mais adiantados, trazendo luzes em diversas regiões do nosso orbe. Por exemplo, quando nós pegamos, logo nos primeiros séculos da era cristã, quando nós pegamos a figura de Maomé, que seria o pai do islamismo, a religião que mais cresce no mundo, nós vamos encontrar lá a figura de Jesus como um profeta. E curiosamente, no Alcorão, nós vamos encontrar um versículo onde Maomé diz o seguinte: nenhum de vós sois um fiel autêntico, até devotar pelo próximo o amor que devotais a vós mesmos. Maomé escreveu isso. Então o Islã também é um caminho. O islamismo também é um caminho. Ah, Guilherme, mas sempre que eu penso no islamismo, nós pensamos em atitudes exageradas, exasperadas, nós pensamos em comportamento terrorista, mas é ignorância de nossa parte. Esses personagens são o menor número dos personagens do islamismo, inclusive são repudiados por todos os outros. É um pouco de preconceito da nossa parte, mas nós vamos encontrar a mensagem do amor e da caridade também no islamismo. Nós vamos encontrar no hinduísmo, nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Mahabharata, nós vamos encontrar a seguinte frase assinalada aqui: eis a súmula de todo dever, não façais aos outros o que se fosse feito a vós, pois causaria dor. Mahabharata, um dos mais importantes livros do hinduísmo, ao lado do Bhagavad Gita. Também no hinduísmo nós vamos encontrar conceitos de samsara, ou conceitos de karma. Samsara é a reencarnação. E o karma é a roda, é a lei do retorno. Aquilo que nós espíritas conhecemos como lei de ação e reação. Então nós encontramos exatamente a mensagem da fraternidade, a mensagem para que nós policiemos as nossas atitudes, para que nós aprendamos a deixar pegadas de amor por onde passamos, exatamente porque aquele mesmo caminho é trilhado por todos nós 2 vezes, e se nós, na nossa caminhada, formos espalhando espinhos, é natural que esses espinhos nos pertençam, e nós tenhamos que cruzar com eles numa segunda vez. Então nós encontramos no hinduísmo a mensagem da fraternidade, da compaixão, a mensagem da caridade, a mensagem da lei do retorno. Nós vamos encontrar no budismo. No budismo existe uma palavra chamada dana. Nós vamos encontrar o dana no budismo, cujo significado é exatamente caridade, segundo a monja Koen. E é a primeira das 6 perfeições ou paramitas. Ou seja, nós encontramos a caridade como a virtude mais importante, a primeira das 6 perfeições, ou paramitas no budismo, exatamente como nos ensina a monja Koen. Nós vamos encontrar nas lidas umbandistas a Umbanda, que é uma miscelânea de diversas culturas, que utiliza exatamente espíritos que se afinizam com diversas culturas. Nós vamos encontrar a frase magna, segundo historiadores que se dedicam ao estudo da Umbanda, que é a única religião totalmente nascida em território brasileiro. A Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Então, como nós
Como nós, espíritas, podemos dizer que o único caminho que existe é o nosso, que o único caminho que existe é a mensagem de Jesus, se nós começarmos a defender essa tese, nós estamos condenando a não entrar no reino dos céus 2/3 da população mundial. Eu, por exemplo, quantos irmãos de outros credos religiosos têm uma saúde moral muito superior à minha? Quantos dos meus irmãos budistas, quanto dos meus irmãos protestantes, quanto dos meus irmãos católicos, quanto dos meus irmãos do Islã, quantos deles têm uma saúde moral muito superior à minha? Como posso dizer que o meu caminho é melhor, que o meu caminho é mais perfeito? Quando Jesus dizia eu sou o caminho, a verdade e a vida, eram as suas lições. Era exatamente aquilo que ele nos ensinava e não a figura de Jesus. Não era, fazendo aqui uma brincadeira, não era uma figura física, mas a figura jurídica de Jesus. Aquilo que Jesus nos trazia em ensinamentos. Então nós temos que reflexionar exatamente sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui vai uma curiosidade. Às vezes esse caminho da iluminação, esse caminho da busca por aquilo que existe de mais importante, que é exatamente o amor, relembrando o evangelista João que nos ensina que Deus é amor. Se Deus é amor, o amor é o mais nobre de todos os sentimentos. Segundo Jesus, quando ele foi interpelado, qual seria o maior mandamento? Jesus teria respondido: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse era o maior mandamento, segundo os hebreus. Entretanto, ele veio nos trazer um segundo, tão importante quanto o primeiro: amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Segundo Jesus, aí se resume toda a lei e todos os profetas. A lei do amor é a lei mais importante. E todas as vezes que nós conseguimos vibrar nessas sintonias tão doces, nós verdadeiramente nos iluminamos também. As nossas células, segundo o Espírito Joana de Ângeles, todas elas se iluminam, reagem exatamente. Quando nós somos capazes de amar, acontece que o amor, ele é virtual, o amor, ele é abstrato. E de que forma, então, um amor ele é capaz? Ele é capaz de levar, de saciar a fome, de aquecer, de consolar, quando ele é transformado em caridade. Porque a caridade nada mais é do que o amor posto em movimento. A caridade é o amor em movimento, é o amor transformado em ação. Então, todas as vezes que nós conseguimos nos doar, que nós conseguimos amar, que nós conseguimos servir, em outras palavras, que nós conseguimos ter caridade, nós vibramos verdadeiramente nessas sintonias finíssimas. A origem de todas nós é o amor, porque se somos todos frutos, filhos de Deus, e Deus é amor, o amor está na nossa essência. Sempre que nós conseguirmos vibrar nessas sintonias maravilhosas, nós conseguimos vencer-nos, nós conseguimos verdadeiramente alçar esses voos, esticar nossas asas, para que nós possamos alçar esse voo, seres cósmicos que o somos, curiosamente, independente de todas essas culturas religiosas, para que nós possamos então entrarmos no reino dos céus, que em determinado momento Jesus vai dizer que na verdade não é um local para fora que nós devemos buscar, mas é um local para dentro, porque ele nos ensinava que o reino dos céus está dentro de nós. Curiosamente, existem inclusive personagens que não são adeptos de religião alguma e que conseguem exatamente amar e ser caridosos. Eu lembro no Brasil, por exemplo, na década de 90, um personagem chamado Herbert de Souza, que ficou conhecido como Betinho, ele era um sociólogo, afirmava exatamente ateu. Engraçado, curiosamente, ele não se dizia agnóstico, ele se dizia verdadeiramente ateu. Não acreditava exatamente nessa figura dogmática, figura de Deus, não acreditava, mas ele foi capaz de fazer um dos maiores movimentos que o Brasil já assistiu contra a fome,
chamava-se Ação da Cidadania contra a Fome pela Vida, onde ele foi capaz, através de suas campanhas, de minimizar a fome de centenas de milhões de brasileiros com muito amor. Eu tive a oportunidade, era adolescente na época, eu lembro, participei de um desses comitês onde pessoas de todas as religiões eram convidadas para que nós pudéssemos visitar as periferias e ver a realidade daqueles que passam fome. O que ele fez foi tão importante que, inclusive, auxiliou na construção de políticas públicas dos governos que vieram em seguida, que militaram verdadeiramente contra a fome, militaram verdadeiramente pela assistência, tudo inspirado nos trabalhos desse sociólogo maravilhoso. Então nós vamos encontrar em todas as culturas religiosas, em sua origem, nós vamos encontrar essa mensagem maravilhosa que conduz o indivíduo ao reino dos céus. Quando Jesus nos dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava deixando claro que não era ele a figura física de Jesus, mas a sua mensagem, aquilo que ele veio nos ensinar. E digo mais, nos ensinar através da sua exemplificação. Porque Jesus, diferente de muitos outros profetas que andaram entre nós, ele exemplificou todas as virtudes das quais ele ensinava. Ele mesmo vivenciou, ele mesmo foi capaz de vivenciar as lições do perdão, as lições da caridade, as lições do amor incansável, do amor incondicional, deixando para todos nós essas pegadas luminosas. E curiosamente, algumas pessoas dizem que a frase seria: ninguém vai ao Pai senão por mim, e não vem ao Pai. Mas a verdade é que o Pai está em todos nós, como nos ensina a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não nos dá essa visão antropomórfica da divindade, desse pai ou mãe, desse personagem de barbas brancas que fica nos avaliando, nos julgando, pensando se nos dá novas oportunidades. O Deus que a doutrina espírita nos ensina, muito semelhante ao Deus cultivado por Baruch Spinoza, é na realidade esses mecanismos perfeitos do amor, esses mecanismos que regem o universo, fazendo com que nós tenhamos condições de receber exatamente de acordo com aquilo que nós necessitamos. É comum as pessoas, principalmente quando estamos iniciando na doutrina espírita, as pessoas usarem frases prontas do tipo: acontece aquilo que nós merecemos, acontece com cada um aquilo que o indivíduo merece, e isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Acontece conosco aquilo do qual nós necessitamos. Porque se for para acontecer aquilo que nós merecemos, podia ser pior. Podia inclusive ser insuportável. Então esses mecanismos são sempre justíssimos para que nós tenhamos oportunidades, novos recomeços, para que todo ódio seja convertido em amor, todo vício seja convertido em virtude, toda treva em luz dentro de nós, em nossos corações. São esses mecanismos que regem o universo, são esses mecanismos inteligentes, essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, que nós não somos capazes ainda de compreender em plenitude, mas como todo conhecimento, sem exceção, conforme nós ampliamos nossos horizontes, nós somos capazes de nos aprofundarmos um pouquinho mais. Então, meus irmãos, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele deixava claro que o caminho, a verdade e a vida são essas lições do amor. O amor é capaz de conduzir ao Pai. O amor é capaz de cicatrizar nossas feridas. O amor é capaz de nos dar forças para que nós possamos vencer ante as tempestades. A tempestade que todos nós atravessamos, nesses tempos tão difíceis que todos nós enfrentamos, nós não podemos esquecer quem é que está ao leme da nossa embarcação. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que é Jesus quem está ao leme da nossa embarcação planetária. E tudo aquilo que está acontecendo de acordo com a sua vontade. E tudo aquilo que está acontecendo é porque nós temos necessidade. Todos nós temos necessidade de passar por esses momentos. A grande pergunta que todos nós deveríamos estar nos fazendo é o que Jesus espera de nós. Nesses momentos tão difíceis, o que Jesus espera de nós? Porque nós não estamos vivendo esse momento ao acaso.
Nós não estamos aqui para o lazer. Nós estamos aqui para o trabalho, para o nosso progresso, para o nosso burilamento. E se estamos vivendo exatamente nesse momento tão especial, a pergunta que todos nós deveríamos estar fazendo é: o que Jesus espera de nós? Que nós possamos meditar nisso e compreender exatamente que nós não estamos aqui ao acaso. Não existe acaso quando nós falamos de reencarnação. E eu gostaria de lembrar uma pequena crônica. Uma crônica escrita algum tempo atrás conta-nos que existia uma embarcação que estava em alto mar, num mar muito revoltoso, num mar tempestuoso, onde todos que estavam nessa embarcação estavam desesperados, temiam que a embarcação fosse a pique, que a embarcação naufragasse. Enquanto todos estavam desesperados, rezavam, gritavam, se agarravam da forma que podiam, exatamente porque o barco jogava de um lado para outro, estavam todos gritando, chorosos, quando observaram que existia um garotinho. Um garotinho que permanecia sereno, cantarolando uma pequena canção, impávido, e todos ficaram incomodados com a atitude daquele garoto, enquanto todos estavam desesperados, temendo a morte. Aquele garoto permanecia sereno, permanecia assoviando. Uma das pessoas, então, se aproxima do garoto e pergunta: mas menino, por que você está assim tão tranquilo? Você não percebe o risco que corremos? Não percebe que estamos prestes a naufragar? O que o garoto teria respondido: é claro que eu não temo, porque o meu pai é o comandante na embarcação. Era a fé que ele tinha, a certeza que ele tinha de que o pai dele era capaz de vencer aquela tempestade, o deixava sereno. Que nós não esqueçamos quem é que está ao leme de nossa embarcação, quem está comandando a nossa embarcação. Temos a certeza de que tudo está de acordo com os planos de Jesus, porque é o amor quem vence. O amor vence sempre. E há de vencer em nossos corações. Todos nós, durante muitos anos, alimentamos a ideia da transição planetária. Acreditávamos que esse momento que ora nós vivenciamos, ele seria como se fosse um passe de mágica. Não é assim que nós pensávamos? Nós imaginávamos, por exemplo, dada a nossa infantilidade, nós pensávamos que nós acordaríamos um dia e quando nós abríssemos a janela, o sol brilharia de uma forma diferente, os passarinhos estariam mais felizes, as pessoas estariam mais preocupadas, verdadeiramente preocupadas com as questões ambientais, as pessoas se respeitariam mais e nós teríamos despertado num mundo de regeneração. Não era assim que nós imaginávamos a chamada transição planetária, ou como nós encontramos nas escrituras o final dos tempos? Na verdade é que não é assim não. É uma conquista, é uma luta. Na verdade, o mundo muda quando nós mudamos. E se nós queremos que o mundo mude, é necessário que nós comecemos as mudanças em nós mesmos. Porque quando cada um de nós começar a se modificar, dando naturalmente os primeiros passos, lentamente nós vamos mudando o mundo. Isso é a transição planetária. Se nós queremos administradores públicos mais fiéis ao que fazem, sejamos nós fiéis ao nosso trabalho, sejamos nós honestos nas nossas tarefas. Se nós queremos um mundo mais compreensivo, alimentemos em nós a compreensão e a fraternidade, tudo aquilo que nós queremos do mundo. Sejamos nós os primeiros a oferecermos para o mundo, porque o mundo muda quando nós mudamos. Peguemos as lições de Jesus sob a ótica, sob as lentes da doutrina espírita. Nós vamos compreender que está tudo ali. Tudo o que nós necessitamos, nós temos. Mas não é o único roteiro. Existem milhares de outros, mas esse é o nosso roteiro. Então nos abracemos a essa causa. Vamos pegar as lições do amor, as lições da fraternidade, as lições do perdão, as lições da caridade. E vamos tentar vivê-las, porque mais importante do que conhecermos essa mensagem é nós trazermos para as nossas vidas. É bem verdade que vencermos é uma tarefa árdua, é uma tarefa que não se logra o resultado da noite para o dia. Todos nós estamos dando pequenos passos, mas é necessário que nós façamos, porque a reforma íntima ela não é passiva. A reforma íntima ela é ativa. Em outras palavras, a reforma íntima não cai do céu. Para que nós sejamos capazes de nos modificar, é necessário algum esforço de nossa parte.
Por exemplo, se nós temos aquela pessoa com quem nós temos dificuldade de relacionamento ou de perdão, nós vamos ficar esperando que a vida faça o trabalho por nós, que as coisas caiam do céu. É bem verdade que a vida nos dará inúmeras oportunidades, mas devemos lembrar as lições do próprio Cristo quando ele nos ensina que nós devemos reconciliar com o nosso próximo enquanto ainda estamos a caminho, porque tornamos tudo mais difícil, perdemos muito tempo. Façamos o que deve ser feito agora. É algo ativo, não é passivo. Então vamos nos preparar, vamos correr atrás, como diz na expressão popular. A reforma íntima é algo ativo, não é algo que cai do céu. Mudemos agora, façamos o que deve ser feito agora, porque nós sabemos o que deve ser feito. Todos nós sabemos o que deve ser feito, todos nós. Relembrando a figura de Pedro, quando pede a Jesus que caminhe em sua direção por sobre as águas, Pedro dá 2 passos e afunda no terceiro. Quando Jesus se aproxima dele caminhando sobre as águas, ele estende as mãos e pergunta a Pedro: por que duvidaste? E nós perguntamos também por que Pedro duvidou, se ele havia dado o primeiro passo, viu que estava firme, havia dado o segundo passo, viu que estava firme, por que exatamente no terceiro passo ele titubeou na fé? Por que foi no terceiro passo? É interessante nós meditarmos sobre isso, porque nós também afundamos no terceiro passo. Nós já sabemos o que deve ser feito. Nós já sabemos como fazer. Por que ainda não fazemos? Por que ainda não fazemos é o terceiro passo. Da mesma forma que nós questionamos por que Pedro não saiu correndo nos braços de Jesus, tendo em vista que ele havia dado os primeiros passos e viu que era firme. Por que ele titubeou exatamente no terceiro? Nós fazemos exatamente da mesma forma. Nós já sabemos o que deve ser feito. Nós já sabemos como fazer. Jesus já nos deixou essas lições maravilhosas. Exemplificou todas elas. Por que ainda não fazemos? Porque estamos esperando cair do céu. As virtudes das quais nós necessitamos não caem do céu. Nós temos que buscá-las, vencermos-nos. É uma tarefa, é algo que nós devemos construir. Não aparece pronto não, pelo amor de Deus. Eu lembro de um juiz de direito da cidade de São Paulo. O nome dele é Carlos De Luca, autor e palestrante espírita, onde ele falava exatamente sobre isso, nos contando uma história que ele chamava de Síndrome do Príncipe Charles. Não sei se todos nós conhecemos a chamada Síndrome do Príncipe Charles, mas acredito que todos nós conheçamos um pouco da história da família real. O Príncipe Charles, ele vai ser o próximo rei da Inglaterra. Ele espera então que sua mãe, a Rainha Elizabeth II, ela abdique do trono. Acontece que ele espera isso há muitos anos. Combinaram então que tão logo ele se casasse, ela abdicaria do trono e o príncipe Charles seria o rei da Inglaterra. Acontece que quando o príncipe Charles se casou, ela não abdicou do trono. Dizem as más línguas que ela não tinha muita simpatia pela princesa Diana. Então ela não abdicou do trono e ele permaneceu príncipe. O tempo foi passando, ele se preparou para ser rei. Não sei se todos nós conhecemos a biografia do príncipe Charles, mas ele estudou geologia, ele estudou ciências políticas. Ele foi alguém que há muito tempo está se preparando para ser rei. Mas a única coisa que ele pode fazer é esperar o dia que sua mãe abdicará do trono ou desencarnará. Como nós imaginamos que ele não vai fazê-la desencarnar, a única coisa que ele pode fazer verdadeiramente é esperar. Então ele espera, ele fica aguardando o dia que ela abdicará do trono ou desencarnará para que ele possa ser rei. O nome disso é Síndrome do Príncipe Charles. E às vezes nós sofremos da Síndrome do Príncipe Charles. Nós estamos esperando as coisas acontecerem. Nós estamos esperando a reforma íntima. Nós estamos esperando aquela pessoa a quem nós devemos, que ela venha falar conosco, mas não. É necessário que nós façamos, que nós sejamos protagonistas da nossa história. Façamos nós. Vamos até aquela pessoa nos desculpar. Vamos pedir o perdão, vamos nós agirmos, porque a nossa reforma íntima, ela não pode ser passiva, não pode ser algo que cai do céu, não pode ser como a síndrome do príncipe Charles. É necessário que nós façamos a nossa parte, é necessário que nós sejamos protagonistas verdadeiramente da nossa vida. Basta seguirmos os passos ensinados por Jesus, como ele nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
não por ele, figura física de Jesus, mas as suas lições, que quando esteve entre nós, disseminou o amor, a esperança, a caridade, deixou essas pegadas luminosas que foram capazes de atravessar os séculos. Na sua essência, nós encontramos a mensagem do amor, naturalmente, no seu sentido mais amplo. O amor em todos os sentidos, o amor exatamente em todas as direções, porque o amor é o sentimento por excelência. O homem, em sua origem, só possuía sensações, nos ensina Allan Kardec. Depois ele passa a ter sentimentos, e o mais nobre, o mais depurado de todos os sentimentos é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol que consegue reunir em seu ardente foco as mais belas aspirações da vida, que fortalece verdadeiramente um homem em coragem. Os mártires do início, da primeira hora do cristianismo, conforme se nutriam do amor, não temiam os circos, não temiam as perseguições, não temiam a morte. Nós não temos o que temer, todos nós estamos aqui temporariamente, nesse educandário, para o nosso progresso. Façamos o que deve ser feito, e eu tenho certeza que o resultado de tudo isso é a felicidade, é a nossa iluminação. Eu tenho certeza que, conforme Jesus falava aos seus discípulos, na mensagem da última ceia, no Evangelho de João, Jesus nos aguarda. Depois que nós trilharmos esse caminho que ele nos ensinou, Jesus nos aguarda. Ele já nos ensinou para onde vamos e nos ensinou também o caminho. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.